do que numa terra deserta. Meus súditos, tão dignos de piedade, cada um de vós tem suas queixas, mas eu padeço as dores de toda a cidade minhas próprias. Meu espírito inquieto já tem procurado o remédio que nos salve, e a primeira providência que encontrei, executei imediatamente. Meu cunhado, Creonte, foi por mim enviado ao templo de Apolo, para que possa encontrar uma solução, e assim, salvar nossa cidade. Falas em boa hora, pois acabo de ouvir que Creonte retornou. Ó rei Apolo, tomara que ele nos traga um oráculo tão propício, quanto sua face se mostra alegre. Certamente são boas notícias. Do contrário, não viria com a cabeça coroada de louros. Vamos já saber. Ele que se aproxima e já nos pode falar. Ó príncipe, meu cunhado, filho de Meneceu, que resposta do deus Apolo nos trazes? Édipo, se quiseres ouvir-me na frente destes homens, falarei. Porém estou pronto para entrar no palácio, se assim desejares. Fala perante todos. O povo urge por uma resposta. Pois bem, o deus Apolo exige que purifiquemos esta terra da mancha, expulsando ou punindo com a morte o assassino de Laio, um príncipe que outrora reinara neste país, antes do Senhor. Mas onde podemos encontrá-lo? Como descobrir o culpado de tão antigo crime? O rei partiu de Tebas para consultar o oráculo, porém jamais retornou. E quanto ao assassino, encontra-se aqui mesmo na cidade, como bem disse o oráculo. E não há testemunhas? Nenhum companheiro de viagem viu qualquer coisa que nos possa esclarecer a respeito? Morreram todos, com exceção de um, que desesperado conseguiu fugir com uma corda em suas mãos. Pobre homem, nunca mais foi o mesmo. E não há testemunhas? Nenhum companheiro de viagem viu qualquer coisa? Não, senhor. Me desculpe, não temos nenhuma resposta. Pois bem, havemos voltar à origem desse crime e pô-lo em evidência. Vingarei tanto a divindade Apolo quanto ao país. E não será por um estranho, mas meu próprio interesse que resolvo punir esse crime. Quem quer que tenha sido o assassino de Laio, pode muito bem ferir-me com a mesma audácia. Não recuarei diante de obstáculo algum, com o auxílio do deus Apolo. Ou seremos todos felizes, ou ver-se-á nossa total ruína. Levantemo-nos, meus filhos, que acabo de anunciar é o que vieram pedir. Que Apolo nos trouxesse uma predição para nos salvar dessa tortura! Doce palavra de Zeus, que nos traz o santuário dourado de Delfos, a cidade ilustre de Tebas. Temos o espírito conturbado pelo terror, e o desespero nos quebranta. Ó Apolo, espírito protetor de Delos, tu que sabes curar todos os males, que sorte nos reservas agora, ou pelos anos futuros? Diz-nos tu, filha da aura esperança, divina voz imortal. Tu és tua súplica, que pedes aos deuses obterás sem demora, se fizerem o que digo. Dirijo a todos vós, cidadãos, essas palavras. Pouco sabemos sobre o crime a ser desvendado. Por isso, se faz necessária a vossa ajuda. Ou pouco avançaremos em nossa busca. Dessa forma, qualquer um que sabe a identidade do assassino de Laio pode muito bem vir à minha presença fazer a denúncia. O criminoso, se entregar ante qualquer acusação, não sofrerá qualquer pena, senão um exílio. Desejo que as maldições dos deuses recaiam sobre todos que se negarem a me obedecer. E quanto ao criminoso, que não lhe seja dirigida a palavra, que não lhe ofereça um abrigo e que não participe de preces, pois ele é uma nota infamante que semeia o caos em nosso país. Que seja para sempre maldito, que tenha uma vida miserável esse de gente. Atendei a tudo o que vos digo, por mim, pelo deus Apolo e por este país, que perece na esterilidade e na cólera divina! Faremos o possível para desvendar o caso, ó rei. Nenhum de nós foi assassino de Laio. Nenhum de nós sabe indicá-lo. Porém, tenho uma ideia que pode ser útil. Se tens uma segunda, fale! Conheço alguém que, quase quanto Apolo, conhece dos mistérios profundos. É Tiresias. Se o interrogares, certamente nos dirá o que se passou. Não me esqueci desse recurso.
A conselho de Creonte, mandei emissário sua busca. Me admira muito que ainda não havia retornado. Por muito pouco sensível que o assassino seja ao temor, quando descobrir da maldição que proferiste, não resistirá. Que não receou cometer tal crime, não se deixará impressionar por simples palavras. Acaba de chegar quem tudo vai descobrir. Que entre aqui o divino profeta, aquele que sabe desvendar a verdade. Ó Tiresias, grande conhecedor dos mistérios, embora não vejas, sabes do mal que a cidade sofre. Para salvá-la, somente a ti podemos recorrer. Apolo declarou: só nos libertaremos do flagelo que nos maltrata, se forem pegos, mortos ou desterrados os assassinos de Laio. De ti dependemos agora. Salva a tua cidade! Terrível sim é o saber. Ordena que eu seja levado à minha casa, ó rei. Será melhor para nós dois que o faças. Tais palavras não são amistosas, nem razoáveis para a cidade que te mantém. Para teu benefício, eu bem sei, teu desejo é inoportuno. Logo, a fim de não agir imprudentemente, Pelos deuses, eu rogo-te! Se sabes a verdade, não oculta. jamais causarei tamanha dor a ti. Por que me interrogar em vão se nada ouvirás? O que tem de acontecer, acontecerá, embora eu guarde silêncio. Visto que o futuro fatalmente virá, tu bem que podes predizê-lo. Nada mais direi. Deixa-te levar, se desejas, pela cólera mais violenta. Pois bem, mesmo irritado, nada ocultarei do que penso. Sabes que, minha opinião, tu foste cúmplice do crime, talvez até o mandante. Se não fosse cego, acusaria a ti somente como autor do crime. Será verdade? Pois eu é que te ordeno que obedeças ao decreto que tu mesmo baixaste. E que a partir desse momento não dirijas a palavra a nenhum desses homens, nem a mim, pois aquele que está profanando a cidade és tu! Tu te atreves a, com essa imprudência, articular semelhante acusação e pensas será impune? Quem te disse isso? Tu mesmo me forçaste a falar, bem a meu pesar. Não te compreendo bem! Anda! Repete tua acusação! Afirmo que és tu o assassino que procuras! Sua invenção tua ou de Tu Creonte? somente és teu próprio inimigo! Ó riqueza! Poder! Sabedoria! Quanta inveja despertais em alguém a quem todos admiram, a ponto que meu grande e fiel amigo Creonte tenta derrubar-me, subornando esse forjador de artimanhas. Somente o dinheiro não é cego. Ao nosso ver, ó rei, tanto tuas palavras como as de Tiresias foram inspiradas pela cólera. Não se trata agora de julgar tais debates, mas de cumprir com o oráculo de Apolo. Não sou teu subordinado, Édipo, apenas de Apolo. Tampouco seria eu um cliente de Creonte. Ocorre, porém, que já que ofendeste minha cegueira, encontro-me no direito de dizer-te que tens os olhos abertos à luz, mas és incapaz de enxergar teus próprios males. Ignoras quem és, o lugar onde estás e quem é aquela com quem vives. Sabes que és o maior inimigo dos teus. Vai-te daqui e nunca mais volte! Eu não teria vindo se não me chamasse. Se soubesse que diria tamanhas tolices, eu jamais mandaria chamar-te. Consideras-me tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, sempre fui bem ajuizado. Meus pais! Espera! Diz-me, quem me deu a vida? Não tardarás a descobrir sobre teu nascimento e também tua morte. Como és enigmático! Não tens sido hábil em decifrar enigmas? Me insultas agora, mas há de engrandecer-me. Essa grandeza é a causa de tua infelicidade. Eu já salvei tua cidade. O que mais importa? Eu me retiro. Vai-te daqui. Tua presença me importuna. Pois sim, vou-me. Antes, porém, direi aquilo que me trouxe aqui. Afirmo-te, aquele a quem procuras está aqui e passa por estrangeiro, porém logo se mostrará tebano, o que não vai agradar-te. Ele vê, mas se tornará cego. É rico, mas passará a mendigar, tateando o solo do exílio com seus passos. Esse homem descobrirá ser pai e irmão de seus filhos
e também aquele que profanou o leito de seu pai, a quem há matado. Vai, Édipo, pensa sobre o que digo. Se me convenceres de que minto, podes afirmar que não possui inspiração profética nenhuma. Eu não posso acreditar que Creonte, aquele a quem tudo confio, esteja armando contra mim, junto de tamanho falastrão! Terríveis dúvidas despertam as palavras do adivinho. Está ele a mentir? Diz a verdade. O que pensar? Ó, incerteza que faz vacilar o espírito dos bons. Como podemos compreender o passado, o presente e o futuro? Nem outrora, nem hoje. Nada sabemos que nos forneça uma prova contra a honra de Édipo. Como vingar um crime cujo autor se ignora? Mas Apolo e Júpiter são clarividentes. Eles conhecem as ações mortais. Que um adivinho saiba a tal respeito mais que nós, isso não se pode garantir. Enquanto não se provarem as afirmações do adivinho, não apoiaremos aqueles que acusam Édipo, pois vemos nele o herói digno que salvou nossa terra dos males causados pela terrível esfinge. Nossos espíritos não acusarão de crime algum! Cidadãos! Acabo de saber que Édipo me acusou de atos gravíssimos! E cá estou para defender-me! Pois para mim, seria uma tremenda injúria ser considerado tanto por vós quanto por meus amigos um traidor! Talvez essa acusação injuriosa tenha sido ditada pela cólera. Tens coragem de vir à minha casa? Tu, que conspiras contra mim e pretendes me arrancar do poder! Supunhas que eu nunca viesse a saber de tuas ações, ou ainda mais, que fosse sair impune! Ouça o que eu tenho a dizer e somente depois venha julgar-me culpado ou inocente. Eu te ouvirei então, mas não insistas em afirmar que tu não és o culpado. Tu te enganas se crês que a teimosia seja uma virtude. E tu te enganas se crês que poderás ofender a um parente sem que recebas o devido castigo. Estás certo nesse ponto? Porém, diga-me, qual foi a ofensa que te fiz? Foste tu que me aconselhou a falar com esse famoso profeta. De fato, mas o que fez ele? Não o compreendo. No tempo que o crime contra Laia ocorreu, Tirésia já fazia o que faz? Sim, e já era há muito tempo um sábio muito respeitado. E nessa época, disse-lhe algo a meu respeito? Não em minha presença. E tu não fizesse nenhuma busca a fim de apurar o crime? Fizemos, porém nada se descobriu. Como se justifica então que tão hábil homem não dizia o que diz hoje? O que ele disse, tu bem sabes. Porém, eu também tenho o direito de fazer-te algumas perguntas. Pois interroga-me. Tu não me convencerás de que haja sido eu o assassino. Pois bem, tu desposaste a minha irmã É impossível negar. e ela reina ao teu lado, partilhando de teu poder supremo. Sim, e eu executo imediatamente qualquer um de seus desejos. E não serei eu igualmente poderoso, quase tanto quanto vós? Sim, e por isso parece um pérfido amigo. Não se raciocinares como eu. Acredita que alguém prefere o trono, com todos seus encargos e perigos, a viver uma vida tranquila, se desfruta de mesmo poder? Se segues a desconfiar de mim, vai tu mesmo a Delfos e veja se não transmitir fielmente a mensagem do oráculo. Caso me proves culpado, aceito qualquer sentença que desejares, porém, somente depois de consultares aos deuses. Por agora, retiro-me, pois não quero estar aqui enquanto a cólera motiva teus pensamentos. Todavia, para vós, bom povo de Tebas, seguirei o mesmo de sempre. O que pensas das palavras de teu cunhado, ó rei? Não sei mais o que pensar. Eres a deusa das incertezas. Domina meus pensamentos. Não encontro mais resposta. E o momento domina minha cólera. Em outro, questiono a mim mesmo. O que devo fazer? Um homem com coragem suficiente para aceitar qualquer punição possível, caso seja provado culpado, pode apenas ser um tolo
ou ter certeza de suas palavras. Creonte sempre demonstrou ser dono de grande sabedoria. Se me permite dizer, acredite em sua inocência. Creonte possui domínio das palavras. Teu feitiço pode ter influenciado o teu julgamento. Porém, não me deixarei atingir por desculpas e frases calculadas. Se assim pensas, porém vem ter contigo a rainha. Talvez a ela será capaz de ouvir. Jocasta, meu amor, te aflige. Ah, Édipo, em tempos terríveis como este em que vivemos, já tens preocupações de sobra. Não gostaria de dar-te essa notícia, pois a tragédia ocorreu no reino de onde vieste. A alma de teu pai descansa agora nos reinos de Hades. Eu sinto muito. Meu pai? Espera, diz-me, como isso aconteceu? Amanheceu morto. Disseram-me que os deuses tiveram clemência para com ele e pouparam-no do sofrimento. Mas não faz sentido. Teria a profecia não se concretizado? Mas como Apolo falhou de tal maneira? O que dizes, meu amor? Sobre qual profecia estás a divagar? Há alguns meses, no palácio de meu pai, eu e os convidados tivemos uma discussão. Em determinado momento, ele disse algo sobre eu não ser filho legítimo. Naquela noite, fui ao oráculo de Delfos e lá recebi uma profecia. As sacerdotisas ditaram-me que a vida de meu pai seria tirada por mim e que eu profanaria minha mãe. Mas não faz sentido. Como Apolo teria falhado de tal maneira? Como? Por que não me disseste isso antes? Não importa, pois eu consegui! Estou livre! Talvez, mas não se deve assumir isso, pois, afinal de contas, são os deuses que traçam nossas vidas. É preciso saber que tudo saiu conforme esperado, ou... Tu está certa. Algo que Creonte sugeriu me fazer, que talvez seja um ato de sabedoria. E o que seria isto? Ir a Delfos. Com a notícia que me deste, talvez seja o correto a ser feito. Édipo, quando falaste que a profecia ditou que matarias teu pai e profanarias tua mãe, o que quiseste dizer com isso? Não entendo o motivo de tua curiosidade. Porém, responderei de mesma forma. Quis dizer que eu me casaria com minha mãe, que com ela teria filhos. Ocorre, porém, que minha mãe está no meu antigo reino, e eu reino agora ao teu lado. Portanto, não há nada com que se preocupar. Adeus, Jocasta. Vou a Delfos. Quando retornar, prometo acabar com seus anseios. Ele vem até nós novamente. Sim, ele vem. Está próximo. Pobre homem, Tão perto de descobrir a verdade. tão perto de perceber que os deuses não erram. Fiéis profetisas de Apolo, eu venho aqui, pois pensas ter sido capaz de fugir de teu destino. Ou porque, mesmo assim, as dúvidas cercam tua mente. Sabemos o motivo de tua vinda. Temos a dádiva sagrada da predição em nossas almas. Receberás aquilo que procuras agora. Porém, não somos as únicas com o poder do conhecimento. Os avisos foram dados. Terrível sim não saber. Expulsar ou punir com a morte o assassino de Laio. Matarás teu pai e profanarás tua mãe. O maior inimigo dos teus. Que não lhe seja oferecido abrigo ou dirigida a palavra. Vai, Édipo, revive teu passado. Laio, o que disseram os deuses sobre a fortuna de nosso filho? Delfos deu-me uma terrível profecia. Disseram que aquele com os pés atados sobreviverá aos anos graças a planos falhos. Bom filho a casa um dia tornará. Porém, com suas mãos, o destino ao pai a morte chamará. Um herói honrado e amado pelo povo. porém unido à mãe e no patrimônio. e E na alma de sua prole, o ódio aos deuses corre de novo. Não posso acreditar! Quer dizer que os deuses nos amaldiçoaram? E quem será aquele com os pés atados? Encontrarei uma solução!
Nosso filho, porém, representa grande ameaça para nós. E de mesmo modo, para o povo. Esta criança representa uma maldição dos deuses para conosco e desejo que seja morto o mais rápido possível. Leve-a daqui. Clemente foi tua salvação. Mas ao poupar tua vida, a profecia se concretizou. Édipo, aquele com os pés atados. Minha mente abre-se e divide-se em fagulhas de memórias terríveis que não quero acreditar. Laio, Jocasta, a profecia, as memórias do dia que eu recebi, antes mortas e esquecidas, revivem agora em minha mente. Teus olhos se abrirão à luz pela última vez. E então te encontrarás na noite eterna. Soldados em guarda! Não posso acreditar no que vejo. Mais uma vez os deuses colocam no meu caminho. Eu só posso estar delirando. O que te preocupa, rei? Veja este homem que se aproxima. É Édipo, aquele que carrega a ruína dos deuses em seu fardo. Se deseja salvar teu povo deste terrível destino, mate-o imediatamente e traze-me essa corda. Por que mandasse este homem atacar-me? Só fez um viajante que anseia chegar a Delfos. Fez essa corda que levas em teu tornozelo? Certamente. É um amuleto que carrego comigo desde meu nascimento. Por que perguntas? Um dia, esta corda tentou acabar com o nosso infeliz destino e falhou. Hoje, portanto, farei eu mesmo. Morra e traga felicidade ao reino e aos deuses! Ah! Não entendo o que este homem acaba de falar. Porém, se essa corda representa tal sina, a ponto de morrerem para pegá-la, não impedirei de tê-la. Eu não queria que essa tragédia ocorresse. Seguirei meu caminho em paz. Sugiro que faças o mesmo. Uma nódoa inflamante. O assassino de Laio deve ser punido com banimento ou a morte. Que seja para sempre maldito e tenha uma vida miserável. Ele vê, mas se tornará cego. É rico, mas passará a mendigar. Afirmo que és tu o assassino que procuras. Não! Não pode ser! Porque eu! O que fez minha alma para receber tamanho castigo? Cruel universo! Terrível rei Apolo! Tiresias estava certo e criou-te inocente! A ruína de meu povo corre em minhas veias. E Laio, aquele viajante que me atacou na encruzilhada, era meu pai! Morto por minhas mãos.
E Jocasta? Minha mãe! Oh, Apolo! Por quê? As profecias de Laio e Édipo cruzam-se. É impossível ignorar o fato. Ao sair para consultar o oráculo, Édipo acendeu a fagulha da dúvida em minha mente. Por isso fui ao encontro do servente que sobreviveu ao ataque que matou o antigo rei. Como pude ser tão tola? Eu já havia percebido o comportamento estranho do servo desde que Édipo uniu-se a mim no governo de Tebas. Implorou-me veementemente que mandasse para os trabalhos bucólicos ou para qualquer lugar em que pudesse ficar longe do palácio. Mas é claro que o pobre homem temia Édipo. Era ele o viajante na encruzilhada. E é ele o criminoso que maltrata, mesmo inconscientemente, o reino que tanto adora. Sendo assim, a profecia se concretizou. O que significa que Édipo, meu filho, é meu marido também. Planos falhos! Eu deveria saber que é impossível escapar da sina dos deuses. Mesmo assim, talvez possa tentar uma última vez. Jocasta? Jocasta? Não pode ser. Hades! Maldito! Apolo! Deus desgraçado! Malditas facas! Me cortaram o fio de tão preciosa vida. Maldita corda! Que volta novamente para selar o meu destino! Não, não, não! Os deuses me abandonaram. Fui um filho maldito e fecundei um ventre que me concebeu. Cometi contra meus pais crimes que nem a forca pode punir. E meus filhos, nascidos como foram, estão amaldiçoados. Terão o mesmo destino que eu. Meu desejo é que morra aquele que na deserta montanha desprendeu meus pés feridos e salvou-me da minha morte para minha maior desgraça. Não quero. Não mais serei testemunha de meus crimes, nem de minha desgraça. Na treva! Nunca mais verei o que não devia ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero reconhecer. Não me resta mais nada, senão a morte, a maldição e a vergonha. Não há mais nada que eu possa perder.
Habitantes de Tebas, gerações de mortais, como vossa existência nada vale a meus olhos. Qual a criatura humana que já conheceu felicidade, se não há de parecer feliz e que não tenha recaído no infortúnio, fim daquela doce ilusão? Temos aos nossos pés um homem que teve tudo: fortuna, glória, alegrias e prazeres. De que valeram se ao fim a miséria e a desgraça instauraram-se em suas vidas? Se os deuses desejaram que tudo fosse perdido, essa corda que repousava em seu corpo atravessou gerações de homens que, mesmo sabendo que é impossível escapar da sina divina, desesperados, confirmaram seus fatos. Tolos! Ignorantes! Não devemos desafiar o destino que já nos foi traçado, pois o tempo o trará de volta, e não é o mero laço que mudará isso. Sendo assim, não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida.